Fala pessoal, a reforma administrativa não deve mexer na estabilidade dos servidores públicos. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Sei que esse é um ponto aí que pega para muita gente, né? Muitos de vocês querem prestar concurso público pensando justamente em ter a estabilidade. E eu quero então trazer essa que é uma informação interessante, né? Muito interessante aí para vocês. Do que eu estou falando, tá, pessoal? Vocês sabem que no ano passado o governo federal apresentou a proposta de emenda constitucional 32 de 2020, a PEC da reforma administrativa. A PEC da reforma administrativa ela trazia ali uma série de elementos que geraram ali, né, muita polêmica. A história do trainee, né, que o servidor público ele ia passar a prestar concurso, depois de prestar concurso ele não ia ser já um servidor efetivo, né? Ele ia virar uma espécie de trainee durante um período de vínculo de experiência, e depois, se ele fosse aprovado naquele vínculo de experiência, aí sim ele virava servidor público, né? Então, é uma situação que gerava uma precariedade ali grande durante esse período, né? Além disso, veio ali com aquela divisão entre servidores que teriam estabilidade, que seriam as carreiras típicas de Estado, os outros que não teriam estabilidade, passariam a ter um contrato de trabalho por prazo indeterminado, algo muito parecido com o que a gente tem hoje na CLT. Enfim, tudo isso, né, gerou muita preocupação. E gerou muito debate também, né? Gerou muito debate aí. E o que acontece, pessoal? Tem um grupo grande, né, um grupo que está se organizando aí, contrário à reforma administrativa. Um grupo que está se organizando no Congresso, contrário à reforma administrativa. Um dos representantes desse grupo aqui é o deputado federal professor Israel Batista, né, que é um deputado federal aqui do Distrito Federal. Falo dele porque ele já deu entrevista aqui para o canal, vou até deixar o link aqui da entrevista para quem não viu, né, e ele é bastante atuante nessa área, ele acompanha muito, né, essas causas relacionadas aos servidores públicos. Ele está à frente ali daquele grupo Servir Brasil, vou deixar o link deles aqui no Instagram para quem quiser acompanhar melhor como é que é o trabalho deles. E o que acontece? Eles negociaram, tá? Negociaram aí entre os partidos, lá no Congresso, enfim, a apresentação de um texto para substituir o texto atual da PEC. É uma emenda substitutiva global. Para quem não está muito acostumado com essas coisas no Congresso, é o seguinte: o governo apresentou um texto, né, para a reforma administrativa, eles estão pegando esse texto e substituindo ele inteiramente por um texto novo. É essa que é a ideia. Então eles confeccionaram essa emenda substitutiva global, que, se aprovada, suprime toda a proposta que foi apresentada pelo governo, e aí o que vai para votação é essa emenda substitutiva. Tá? E aí eu quero trazer aqui para vocês então quais são as novidades, o que eles colocaram nesse texto, tá? Mas de antemão eu já quero revelar uma coisa para vocês aqui. Eu achei interessante, tá? Eu dei uma lida geral no texto e eu achei interessante pelo seguinte: eles não foram naquela linha muito radical que é assim, ó, não, pega esse texto do governo, joga ele todo no lixo porque ele só tem coisa ruim. Vamos jogar ele inteiro no lixo e vamos fazer uma coisa aqui que é completamente oposta, tá? Essa linha eu acho que não é uma linha legal, tá? Para quem quer realmente aprovar alguma coisa no Congresso, enfim, eu não sou político, vocês sabem, não entendo nada disso, mas assim, para mim é igual numa discussão, sabe? Quando a gente está discutindo com uma pessoa que tem uma ideia completamente oposta à nossa, a gente simplesmente chegar e dizer, não, ó, tá tudo errado, que tudo que você pensa aí é errado, o certo é esse negócio que eu penso que é completamente diferente. Se você vai nessa linha, a chance de você chegar num acordo é próxima de zero, né? Agora, quando você vai numa linha de, não, peraí, deixa eu ver aqui o que tem de positivo na proposta que você trouxe. E deixa eu apresentar aqui algumas propostas de alteração em pontos que são sensíveis para mim, de modo a tentar chegar em algo que seja fruto da união dos dois trabalhos, não simplesmente jogar o seu fora, entendeu? E eu acho que essa proposta substitutiva, ela vai muito nessa linha, tá? Porque eu vou enumerar aqui para vocês algumas coisas
que eles mantiveram, várias coisas, na verdade, que eles mantiveram da proposta original e algumas que eles modificaram. E eu acho que eles foram muito nessa linha. Os pontos mais sensíveis para os atuais e para os futuros servidores públicos, que é o caso de vocês, eles estão apresentando ali propostas de alteração. Outros pontos que, de certa forma, faziam sentido na proposta original, eles estão mantendo. E isso é bem legal, tá? Para, então, trazer aqui para vocês o que tem de alteração, tá? De manutenção, de cara, eles já mantêm uma coisa. Eles mantêm uma relação de novos princípios ali da administração pública, né? Princípios que eles, que vieram na proposta lá do governo, que eles mantiveram a relação ali de novos princípios. Além disso, pessoal, nós tivemos a retirada, tá? Eles estão retirando do texto aquelas ideias de contratação de servidores públicos por prazo indeterminado, né, de vínculo de experiência, tudo isso eles estão tirando, tá? Vínculo de experiência, contratação por prazo indeterminado, só a carreira típica de Estado é que vai ter estabilidade, todas essas coisas eles estão tirando do texto, ou seja, é aquilo que eu disse, né? Aqueles pontos que realmente interessam, eles estão tirando do texto, tá? A ideia é não ter essa divisão entre carreiras típicas de Estado, que vão ter um regime e vão ter estabilidade, não sei o quê, e as outras carreiras que não vão ter direito à estabilidade. Então eles estão tirando essa parte que envolve contrato por prazo indeterminado, vínculo de experiência e carreiras típicas de Estado. Outra coisa importante que eles estão tirando do texto, é aquilo que eu disse, foram direto no que importa mesmo. O texto apresentado pelo governo ia permitir, vocês lembram dos cargos em comissão? Né? Todo mundo já ouviu falar dos cargos em comissão, né? O texto que o governo apresentou, como é que é hoje, tá? Para que serve cargo em comissão? Basicamente para liderança e assessoramento, tá? Para chefiar alguma coisa, para assessorar em alguma atividade mais específica e assim por diante. Serve para isso. Só que o texto do governo ampliava essas possibilidades para os cargos em comissão, porque permitia que os cargos em comissão exercessem atividades técnicas típicas de cargos efetivos. Então você poderia ter um comissionado no INSS que ia exercer uma atividade técnica de um técnico do INSS, por exemplo, analisar pedidos de aposentadoria. Tá? Isso seria possível na proposta que o governo apresentou. Eles foram lá e tiraram exatamente esse pedaço. Eles chegaram lá e falaram o seguinte, olha, cargo em comissão não pode desempenhar atividade técnica. Só pode desempenhar atividade técnica se for servidor público efetivo. Tá? Então esse ponto eu achei muito interessante. A atribuição técnica não. Quer contratar um comissionado para chefiar alguma coisa, para não sei o quê? Beleza, contrata. Mas para executar atividades técnicas típicas de servidores de carreira, não. Isso eu achei bem interessante. Outra coisa, tá? E aí, para mostrar para vocês que eles mantiveram várias das propostas que o governo apresentou. Olha, eles mantiveram lá a proibição de que servidores públicos tenham férias acima de 30 dias. Também mantiveram a proibição de que servidores ganhem aumentos de remuneração simplesmente como pelo decorrer do tempo, adicionais de tempo de serviço, sabe, esses anuênios, quinquênios, não sei o quê, tiraram tudo isso, que o governo já tinha tirado, né? Só que eles criaram uma exceção, tá? Que a exceção é para ajuste na verdade é o seguinte, o governo também tinha colocado na proposta que não seria permitido que servidores públicos ganhassem aumento de salário retroativo. Isso acontece muito com juiz, tá? Isso acontece muito com juiz, porque volta e meia você vê, sabe esses casos que você vê aí, juiz que ganhou cento e tantos mil reais num mês? Geralmente é porque ele ganhou alguma ação judicial que deu direito a algum aumento, algum recebimento de salário retroativo. Então, nos últimos 15 anos, ele tinha direito a alguma coisa e ele recebe uma bolada de uma vez, tá? E isso está sendo proibido, então, esses aumentos retroativos. A única exceção é para ajustes relacionados à inflação. Então, isso foi colocado na emenda, tá? Porque antes não se falava disso, não. A emenda é que veio tratar, então, sobre veio tratar sobre esses ajustes aí de inflação. Então, no caso de inflação, você pode receber retroativo, sim.
Outra coisa, eles mantiveram, né, o que o governo já havia proposto, que é abolir licença-prêmio, tá? Essas licenças que o servidor ganha simplesmente pelo decurso do prazo. Você trabalhou 5 anos e você ganha 3 ou 6 meses de licença-prêmio. Então isso aí o governo tinha tirado e eles mantiveram isso fora mesmo. A única exceção é a licença capacitação. Licença capacitação você vai poder continuar tirando, né? Então depois de um tempo você pode tirar uma licença para estudar uma coisa e assim por diante. Mas não a licença prêmio, que é basicamente férias, tá? Também aposentadoria compulsória como forma de punição. O governo já tinha proibido, já tinha colocado a proposta para proibir isso, né? Para que as pessoas não pudessem, você vai ser aposentado porque você cometeu uma falta grave. O problema, e aí precisa ser tratado aqui, é que essa reforma, ela não pega os membros de poder, não pega juízes, procuradores, parlamentares, tá? Não pega essas carreiras. E aí fica complicado, porque quem tem aposentadoria compulsória como forma de punição hoje é juiz. E juiz não está sendo afetado por essa proposta aqui, tá? Então, vou até procurar aqui, mas é isso mesmo, tá? Os membros de poder, eles não estão sendo afetados por essa reforma. É complicado, tá? Mas de qualquer forma, não mexeram nessa parte. Também mantiveram o trecho que o governo proibia a progressão baseada em tempo de serviço. Então a progressão vai ter que ser baseada em mérito, né? Outra coisa, o governo já tinha proibido, né, a incorporação de funções gratificadas no salário, e isso eles mantiveram também. Então, isso aqui é importante mencionar para vocês, para que vocês vejam que essa proposta, ainda que você concorde com parte, discorde de parte, mas a proposta ela é razoável. Ela não é aquela proposta que joga totalmente fora o trabalho do governo, entende? Ela mantém pontos que aparentemente são mais consenso de que, não, realmente, ninguém pode ter férias de mais de 30 dias, ninguém pode tomar uma aposentadoria compulsória como forma de punição, não sei o quê. Então eles mantêm essa parte, mas aquelas partes que realmente são as mais sensíveis, que afetam estabilidade, né, que criam um contrato por tempo indeterminado, vínculo de experiência, não sei o quê, essas partes eles atacaram devidamente, tá? Eles reduziram as possibilidades de contratação temporária, o governo estava tentando alargar as possibilidades de contratação temporária, eles foram lá e esse ponto aqui é um ponto sensível também, vamos mexer nisso daqui. E a outra coisa, né, eles mantiveram, e é outro ponto importante, mantiveram para todos os servidores públicos o estágio probatório de 3 anos. Então, com 3 anos de estágio probatório, você passa a ter direito à estabilidade. Então é essa a proposta, a emenda substitutiva que foi apresentada aí, e é uma emenda que, como eu disse, tá? E aí a minha visão aqui, a minha opinião, essa emenda tem grandes chances de ser aprovada, na minha visão, tá? Ela tem grandes chances de ser aprovada justamente por isso, porque ela não é naquela linha radical que não leva a uma discussão produtiva. Ela é uma emenda que ataca pontos sensíveis para o serviço público, e que eu posso dizer que talvez na totalidade, mas pelo menos na grande maioria eu concordo mesmo, que são pontos que não deveriam ser mexidos, e alguns pontos que o governo mexeu, que o governo apresentou lá na proposta, eles mantêm aqui para ter aquela negociação ali, para mostrar, estamos mantendo aqui uma série de coisas que vocês apresentaram que é razoável, mas tem outros aqui que a gente está tirando, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha no vídeo, se inscrevam aqui no canal, porque eu vou estar sempre informando vocês sobre a reforma administrativa e sobre todos os outros pontos relacionados a concursos públicos. Um abraço, valeu!